Fala pessoal, então aqui eu estou fazendo esse vídeo só para exemplificar, né, o que eu coloquei aqui no na, nas indicações, né, que eu postei. Então aqui é o seguinte, por exemplo, eu fiz isso aqui como se fosse uma simulação do seu computador, tá? Em que você vai ter 5 HDs. Não precisa ser 5 HDs separados e tal, mas 5 espaços, né, no caso. Então, vamos começar pela parte de projetos atuais, onde eu estava exemplificando, né? Que, por exemplo, como é que eu organizo isso aqui? Isso aqui eu realmente senti muita falta, assim, de orientações, assim, e tal, em termos de organização dos seus projetos e tal, né? Quando eu estava na faculdade e tal. Por isso que eu estou dando esse reforço aqui. Então, aí aqui, por exemplo, né? Isso aqui é meio óbvio e tal, mas vale a pena, de repente, seguir um pouquinho as indicações do óbvio de vez em quando, né? Bom, começa assim pelo nome do cliente, vamos supor, colocar aqui, sei lá, Google, estou prestando serviço para o Google, beleza. Aí vamos supor que o cliente Google tenha me encomendado um site, né? Então vem aqui e abre uma pastinha site. Ou de repente ele me encomendou, sei lá, de repente um sistema, né? Ou de repente ele me encomendou, sei lá, uma identidade visual, né? E assim sucessivamente. Então, quer dizer, o primeiro nível eu vou separando o tipo de trabalho, né? Aí vamos falar especificamente aqui sobre site, né? Então o que acontece? No site, normalmente o cliente ele envia para a gente algum material inicial. Aí como é que eu organizo isso? Eu coloco assim, ó, conteúdo 01. Porque durante o desenvolvimento do projeto ele vai enviar diversas vezes algum conteúdo. Então de repente até pode ser que ele tenha nome repetido e tal do conteúdo, né? Então aí eu vou fazendo isso dessa forma, né, numerando para saber qual que é o conteúdo mais recente, né? Normalmente no conteúdo 01 eu já abro um bloco de notas bem simples, né, chamado anotações. Isso eu vou falar até depois, né, numa outra parte. Mas é o seguinte, aqui eu vou listando, eu vou fazendo como se fosse um pequeno relatório, né? Porque conforme eu vou avançando no desenvolvimento do projeto, o cara vai solicitando, sei lá, de repente, muitas modificações e tal, aí eu vou colocando, eu vou listando tudo aqui para quando ele sempre, primeiro para mandar um relatório decente para ele, segundo para ele sentir que realmente muita coisa está sendo feita. Isso é importante, porque quando a gente trabalha com projetos assim, né, tecnologias que são muito abstratas assim para a maior parte do público, é importante a gente detalhar tudo que a gente está fazendo para ele sentir que a gente realmente está avançando com diversas questões, né? Então, como é que eu organizo esse arquivo aqui? Depois eu vou falar com mais detalhes, mas só para entender, de repente, sei lá, eu coloco a data, né? Sei lá, 20 de 5 de 2000 e, sei lá, 19, 18, 19, aí eu falo assim, reunião. Aí, de repente, eu listo aqui as coisas que eu vou falando com ele. Ou então, depois, né, sobre um determinado andamento, aí eu coloco lá, sei lá, 25, né, do 5 de 2018, 2019. Aí eu coloco andamento de projeto. E aí eu vou listando aqui tudo detalhadamente, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, né? Falo aqui, vou fechar e tal. Então, voltando aqui, estou no conteúdo 01, né, e tal. Aí, conforme eles vão enviando coisas para mim, né? Eu vou avançando aqui, ó, conteúdo 02 e assim sucessivamente, né? Sendo que aqui provavelmente eu vou guardar de repente a descrição inicial, né, do projeto dele. De repente ele mandou já alguma referência gráfica, coisa nesse sentido, né? Beleza. Aí aqui ainda no nível da pasta do site, como é que eu faço aqui também, né? Aí já tratando-se já diretamente do próprio projeto. Eu coloco a estrutura toda numa pasta que eu chamo HTML01. Aí aqui normalmente eu coloco a estrutura inteira. Por quê? Porque diversas vezes ele vai me pedir modificações que de repente vai necessitar uma alteração estrutural no projeto. Então, sempre que eu sentir que tem uma alteração estrutural, eu vou copiando a estrutura toda para o próximo, e assim sucessivamente também. Aqui, né, eu chamo de HTML e tal, mas pode ser qualquer coisa, pode ser código 01, pode ser qualquer outra semântica que sentir mais confortável, né, em fazer. E também aqui nesse nível eu coloco aqui também uma pasta chamada DB, né,
que aqui seria o banco de dados que eu estou utilizando, seja ele em qual formato for, MySQL Server, SQL Server, vou fazendo as cópias de segurança também relacionada a cada modificação estrutural, né? Beleza, essa parte aqui é a parte do site. Voltando aqui para o nível aqui do cliente, né? Então tem site, a identidade visual, aí aqui também, só para exemplificar um pouquinho, né? Eu vou colocar uma parte, normalmente eu vou colocar uma pasta aqui assim, chamada logomarca, que é onde eu faço toda a criação da logomarca, né? De repente aqui também eu vou colocar aplicações, por exemplo, cartão de visita, uniforme, etc e tal, né? E assim sucessivamente, né? Também, né? Voltando aqui na parte do cliente, sistema, vai funcionar um pouco semelhante à parte aqui do site, né? Com essa estruturazinha aqui. Aí aqui também, o que acontece? Como a gente está falando em termos de full stack e tal, provavelmente vai trabalhar também em relação a layout, né? Então, coloco aqui uma parte chamada layout, né? Dentro dessa parte chamada layout, aí eu coloco diversas pastas, por exemplo. Aqui normalmente vem o meu código-fonte, seja em Corel, Illustrator ou Photoshop, ou qualquer programa que eu esteja utilizando para fazer, vem nesse nível aqui. Mas em determinados momentos do projeto, especialmente no planejamento, eu vou colocar uma pasta aqui chamada assim, pesquisa de imagens, né? Que aí eu vou todas as referências que eu... Depois eu vou mostrar isso aqui detalhadamente aqui, como é que eu faço o passo a passo. Pesquisa de imagens. Aí eu posso colocar aqui também exportação, se de repente eu estou fazendo alguma imagem que precisa ser trabalhada no Photoshop, alguma coisa nesse sentido, aí eu faço tudo aqui e tal, né? Vou trabalhando isso aqui. Vou ter também uma pasta chamada visualização, né? Que de repente é uma visualização prévia aqui do layout, sendo que aqui, dentro de visualização, eu também vou colocar assim, 01, né? 02. De repente eu começo assim com mais 3 opções de layout, né? 03, né? Aí vamos supor, mandei os 3 layouts aqui pro pessoal. Depois também eu vou detalhar como é que eu faço isso aqui, né? Mas mandei o layout lá pro pessoal. O pessoal, sei lá, escolheu o layout 2, né? Aí dentro do layout 2, aí eu vou fazendo as modificações dentro desse layout, né? 02. sei lá, 2, né? 02.3. Cada modificação eu vou colocando aqui. Para quê? Para ter um histórico, né, de tudo que vai sendo modificado e tal. E depois para também recorrer, né? Você tinha solicitado, né, para mudar esse lance aqui para esse outro lugar aqui e tal. Então, quer dizer, isso aqui foi feito aqui nessa outra modificação. Aí vai ficar então como sei lá, 002.2 ou não e tal. Então, quer dizer, também vai guardando um histórico, né, das modificações, né? Então, essa parte aqui, eu diria que é mais ou menos assim que funciona. Google, aí, sei lá, de repente tem um outro cliente chamado Yahoo, né? E aí a mesma coisa. Vou criando toda a estruturazinha dele aqui, né? Aí deixa eu te mostrar aqui como é que fica isso aqui organizado aqui na árvore, né? Projetos atuais, Google, aí tem site, né? DB e tal, né? Tem tudo organizadinho. Isso aqui realmente ajuda muito a não perder informações, não precisar, e assim, guarda tudo, né? Nessas pastinhas aqui de conteúdo, guarda tudo, né? Não precisar solicitar que o cliente envie novamente alguma determinada informação, isso é a pior coisa que tem e tal. Então, quer dizer, isso aqui é bem interessante, né? Depois eu vou mostrar aqui as outras pastas aqui. Bom, vamos lá, voltando aqui, né, que a gente tem os HDs e tal, né? A gente estava em projetos atuais, que a gente tinha aqui o Google e tal, Yahoo e tal, beleza. Aí vamos supor, depois de um determinado tempo, verificou, né, que de repente o Google ou o Yahoo não está mais fazendo trabalho comigo e tal. Aí o que eu faço? Não só eu faço backup, né, do material para um DVD e tal, coisa nesse sentido, ou então do cloud mesmo, se tiver espaço suficiente, mas eu também tiro
esse cliente daqui, coloco lá em acervo. Mas aqui eu também vou reduzir, né? Eu tenho muitas informações aqui, deixo só as informações mais recentes, porque de vez em quando eles vão solicitar que, sei lá, de repente envie novamente código-fonte na última versão que tinha, sei lá o que e tal. Então, quer dizer, já fica tudo mais ou menos aqui preparado, para você não ter que buscar em backup e tal. De vez em quando isso é meio chatinho, né? Você fica com preguiça e tal para ir buscar. Então, deixa um mínimo aqui na parte de acervo. Isso aqui não tem mais muito mistério, que é só seguir mais ou menos o que estava sendo feito aqui, só que eu deleto muita coisa, muitas versões anteriores, que todas as versões eu vou renomeando e tal, né, para mais recente e tal, beleza. Aí voltando aqui, né, para o nosso computador, seja os HDs aqui separados ou não, ou realmente pastas e tal, eu realmente sugiro HDs separados. Aí a parte de biblioteca, essa parte aqui é interessante. Essa parte aqui é o seguinte, aqui eu coloco todos os arquivos, né, que eu vou utilizar não só para desenvolvimento, até para produção, até pessoal também, né. No meu arquivo de biblioteca eu tenho meus documentos, e aqui eu coloco realmente todas as informações pessoais minhas e tal, né. Aí eu também vou ter uma parte de MP3, que aí, né, isso aqui para mim é necessário para produção e tal. Eu sei que o pessoal também usa muito Spotify e tal, né, não tem mais necessidade de ter arquivos, mas eu ainda sou do que gosta de ter os arquivozinhos aqui para não ficar recorrendo à internet, não ficar pegando banda e tal, né. E aí eu efetivamente vou ter uma pasta aqui chamada biblioteca. Aqui que eu vou detalhar mais um pouco. Na parte de biblioteca, quais são as áreas mais ou menos que eu organizo? As áreas principais. Eu tenho uma área que é de criação, né? Tem uma área que é de programas, todos os programas offline, né, que eu tenho que instalar e tal, eu deixo tudo armazenado por aqui e tal, para não ter dificuldade nenhuma, né? E claro, todos os programas que eu já instalei, testei, funciona perfeitamente, né? E aí eu vou ter, deixa eu ver o que mais. Tá, se você trabalhar com multimídia e tal, né? Eu vou ter também uma parte de áudio e uma parte de banco de imagens. Claro, né? Conforme, né, vocês forem trabalhando e reunindo as informações, podem vir diversas outras coisas aqui, né? Por exemplo, livros de referência, né? Hoje em dia eu estou pegando muito livro de design já digitalizado, então eu deixo tudo aqui para consulta e tal. Mas vamos aqui na parte de criação, que é a parte mais interessante aqui, né? Aí o que acontece? Na parte de criação, eu tenho aqui na minha organização, né? Por exemplo, depois eu vou mostrar isso na prática mesmo, né? O que eu já tenho realmente organizado. Na parte de criação, eu vou ter, de repente, as áreas, né, que eu presto serviço. Por exemplo, layout de site, né? De repente, aqui nessa pasta, eu vou ter um monte de layout, assim, que não chegam a ser templates, mas, por exemplo, quando eu crio um site para alguém, eu faço 2, 3 opções, então, quer dizer, 2 ou 3 opções daquele cliente ali eu não utilizei. Aí eu coloco aqui, né, como se fosse um, um, um banco, na verdade, um banco de layout, né, que de repente, sei lá, de repente eu pego algum cliente que seja do mesmo segmento, eu venho aqui, vejo, esse aqui é do mesmo segmento, deixa eu ver se esse layout aqui tem a ver e tal. Aí eu venho aqui, de repente eu reuso algumas coisas aqui do layout, né, isso aqui é interessante, agiliza bastante a produtividade. Então, quer dizer, no meu caso eu tenho layout de site, eu tenho parte de logomarcas, funciona da mesma forma, né? Aqui eu vou colocar todas as versões de logomarcas que não foram aprovadas, eu vou deixar aqui, porque muitas vezes a versão que eu mais gostei não é aprovada. Isso acontece bastante até. Mas enfim, aí eu vou colocando aqui, de repente eu vou utilizar uma ideia, ou até mesmo a composição, mudando algumas cores e tal, num próximo cliente que seja mais ou menos do mesmo segmento e tal, né? E aqui também, assim, qualquer tipo de material que você trabalhe, você vai ter aqui. Por exemplo, apresentações, né? Coloco bem aqui, de repente, alguns infográficos aqui e tal, entendeu? Que não foram utilizados e tal, né? Deixa eu ver o que mais algumas outras áreas aqui. De repente, newsletter, né? Newsletter digital. Vou colocando aqui também, acho que não foram utilizadas e tal, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, aqui acho que já deu para ter ideia, assim.
Aí, no caso, deixa eu mostrar então como é, só um pequeno exemplo, né, de como eu reuni. Isso aqui é um backup que eu tenho aqui nesse computador. Esse computador aqui não é o meu de trabalho oficial, mas enfim, que vai dar para ver. Isso aqui é um backup de HD externo mesmo, né? Por exemplo, biblioteca, né? Ó, criação, layout de sites, ó. Aqui, na verdade, são elementos gráficos, né? Aí aqui são estudos, né? Ó, dessa quantidade de clientes aqui e tal. Né? Aí cada um desses aqui, de repente, tem 2, 3 layouts e tal. Aí eu até coloco uma visualização aqui para facilitar na escolha. Né? Aí eu já vou vendo aqui, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem e tal. Né? A logomarca, segue o mesmo princípio, tá vendo? Então, estudos. Né? Tem uma coisa interessante aqui também que eu guardo muitos manuais que eu recebo. Né? Isso é bem interessante. Né? Bom, acho que aqui já deu para ter uma ideia. E tem uma outra parte aqui também da área de criação que eu acho bem legal, que é o seguinte. Eu tenho uma pasta que eu chamo de exemplo de conteúdo. Isso aqui não só é importante para você criar os layouts, né? Mas também até na hora quando você estiver testando, né, um site que já está online e tal, você já utilizar alguns materiais que você não precisa, sabe, ficar buscando na internet, você já vai colocando tudo aqui. Entendeu? Por exemplo, texto padrão, imagens segmentadas. Eu vou te mostrar como é que eu organizo isso lá no meu, por exemplo, né? Ó. Criação, exemplo de conteúdo. Ó, exemplo de conteúdo. Então, vou ter um monte de segmentos aqui. Aí vamos supor, imóveis, né? Aí tem também um monte de fotos aqui já preparadas, entendeu? E aí eu já faço exemplo com essas coisas, com essas coisas que eu tenho aqui já armazenadas, porque eu sei que, primeiro, já estão uma qualidade boa, então quer dizer, vai valorizar o layout lá que eu estou fazendo, menos chance para o cliente não aprovar alguma coisa e tal, e um pouco próximo da realidade, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho esses diversos segmentos aqui, tá vendo? Que eu vou utilizando aqui e tal. De repente estou fazendo algum site de produto e tal, ó, tudo bonitinho, já recortadinho e tal. Isso aqui você consegue achar na internet com facilidade, já vai armazenando aqui, entendeu? E aí tem a parte de alguns textos padrões, tá vendo? Ó, eu tenho um arquivo aqui, vou abrir aqui, provavelmente vai abrir numa outra tela, quer abrir uma outra tela aqui, aqui. Tem uns textos padrões aqui para diversos tipos de materiais. E aí eu vou incluindo isso e vai ficando no site da forma que bem próximo assim, da realidade, entendeu? Isso ajuda bastante também no desenvolvimento do projeto e na aprovação, que é o mais importante. Bom, vamos lá, continuando aqui. Seguinte, a gente está aqui, né, na nossa simulação aqui de computador e tem o HD empreendimentos, que eu chamo de empreendimentos, você pode chamar qualquer nome que vocês quiserem e tal, né? Mas o importante é o propósito ser bem definido, que é o seguinte, dentro do empreendimentos aqui, na verdade, o que acontece? No meu caso, eu atuo em diversos segmentos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parte que eu presto serviço de hospedagem, né? Vamos supor que nome, sei lá, vou colocar até o nome real, sistema dinâmico, certo? Então, o que acontece? Sistema dinâmico seria um segmento do meu serviço. Tá? O outro seria da minha empresa, planejamento visual. Certo? Que eu atuo como empresa. E um outro, de repente, que eu atuo como web designer full stack. Né? E aí eu coloco realmente o meu nome. E aí, cada segmento, realmente, eu tenho uma pasta toda separada para ele com toda a organização. Certo? Ah, Aí, fora isso, por exemplo, eu tenho uma parte aqui que é de organização administrativa, por exemplo, né? Organização administrativa, né?
E assim, não só tem esses segmentos que eu trabalho, mas qualquer outra parceria que eu também venha a estabelecer com algum projeto, porque muitas vezes acontece isso, né? Alguém te chama para alguma parceria, de repente você acha interessante, e aí quando você tem uma participação, ele não entra, no meu caso aqui, né? Ele não entra na parte de projetos atuais, né? Clientes e tal. Ele entra realmente na minha parte de empreendimentos, né? Sei lá, de repente um blog, né, de web design, né? E aí eu vou criando aqui todos os meus empreendimentos que eu tenha parceria, né, no caso, tá? E aí eu vou começar aqui pela organização administrativa. Como é que eu faço essa parte aqui? Ah, Essa parte aqui, na verdade, é realmente aonde eu vou organizar praticamente as informações até de recebimento de projetos e tal, né? Por exemplo, tem uma parte de que é, sei lá, de, vamos colocar aqui, administração. Né? E aqui eu vou colocar os projetos que estão em andamento, as parcelas que faltam, etc e tal, certo? Aí, de repente, na organização também tem uma parte de marketing. Né? E aqui eu vou organizar todas as minhas ações de marketing, seja para qual segmento for. Né? Aqui também eu tenho uma parte muito interessante que eu vou detalhar em algum momento, que seria serviço de atendimento ao cliente. Aqui eu armazeno como se fosse um FAQ, né? Porque tem diversas questões assim que são perguntadas até antes do fechamento de projeto. Por exemplo, vão perguntando diversas coisas que de repente são bem similares ao que todo mundo pergunta. E aí eu vou organizando todas as informações. Eu utilizo sempre o bloco de texto, que é bem levinho e tal, né? E aí eu coloco, sei lá, orçamento, dúvidas, né? E aí qualquer outra coisa também. Muita gente me pede as informações de pagamento, né? Informações bancárias. Informações bancárias. Ou referências. Informações, referências. Muitas vezes me traz slide, então eu vou organizando tudo aqui, seja qualquer coisa também, seja explicando uma determinada tecnologia, né? Só para vocês terem noção, acho que aqui também tem um backupzinho aqui, que eu organizo isso, né? Por exemplo, aqui, ó. Serviço de atendimento ao cliente. Ó, olha quanta coisa aqui eu já vou armazenando. Mas isso aqui é ao longo do tempo que vocês vão organizando isso aqui. Né? Voltando para cá, então. Beleza. Na administração, né, aquelas coisas básicas, né, de contas a pagar. Né, de repente, você já emite nota fiscal, então, de repente, uma parte aqui da empresa, né, PJ, notas fiscais, ou de repente vocês emitem muitos boletos, né, para clientes, boletos, e sempre organizando dessa forma, para sempre, assim, não se preocupe no tamanho que isso aqui vai ficando. Por quê? Porque quanto mais organizado você for, mais fácil você consegue achar aquela informação que você está precisando, e aí você, consequentemente, não perde muito tempo, né? Além de centralizar todas as informações num local só. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esteja esquecendo aqui de mostrar. Só um minutinho que eu estou dando uma olhada aqui na cola. Biblioteca. Tá. Tem uma parte aqui também que é interessante, que é, por exemplo, produção. Aí isso aqui, no caso, é mais de material gráfico, né? Aí aqui eu coloco alguns exemplos, né, de material gráfico e tal, né, quando precisa ser impresso, alguma coisa nesse sentido. E uma parte muito importante dessa parte aqui da organização administrativa, né, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, que seriam as propostas. Né? Aí dentro da proposta eu tenho as propostas que eu envio. Normalmente eu armazeno aqui alguma coisa em arquivo Word, mas vocês já podem trabalhar em cloud, né? Se já tiverem já uma organização em cloud para isso. Eu gosto sempre de colocar alguma coisa aqui no meu arquivo físico. Só que dentro dessa parte de propostas, eu também, como é que eu organizo aqui também? Eu organizo de material enviado,
Ou melhor, o cara não é um cliente ainda, mas ele mandou um material, aí eu coloco aqui, né? Sei lá, a Microsoft, né, me mandou um material. A Microsoft me mandou um material para análise. Eu organizo aqui, porque ainda não foi efetivado como cliente aqui ainda, né? Aí aqui eu também coloco uma pasta de modelos de propostas, né? E deixa eu ver o que mais que eu posso colocar nessa parte aqui de proposta, que é bem importante. Sim, coloco também uma pasta aqui chamada assim, ó, concorrente. Volta e meia, alguém me manda um orçamento de algum concorrente. Mas isso aqui ficou mais barato, isso aqui não sei o quê. Aí se eu achar a proposta bem interessante, eu vou armazenando aqui. Né? Eu vou armazenando aqui por quê? Porque de repente eu vou sempre querer fazer, né, uma proposta melhor do que meus concorrentes na atualidade, né? Então eu vou armazenando aqui, vou vendo o que cada um está falando sobre o que e tal, e de repente eu posso até contra-argumentar, ele não está oferecendo toda a tecnologia que eu estou oferecendo e tal. E aí você vai moldando, né, o custo-benefício para o cliente, porque no final das contas ele quer isso, ele quer um custo-benefício bom, né? Essa parte aqui realmente é bem importante, bem legal. Agora, voltando na parte de empreendimentos. Aí, sei lá, uma outra parte aqui bem importante é em relação à sua biblioteca de tecnologia. Eu não deixo lá no HD de biblioteca. Eu deixo nesse HD aqui de empreendimentos porque é praticamente o meu produto, né? Então, seja qual local for, no meu caso, por exemplo, como eu construo esse framework chamado Sync System, né, eu deixo a minha biblioteca tecnológica aqui, né, eu tenho uma pasta chamada sistema, né, ou código, ou, né, tecnologia, qualquer coisa que você quiser. Vamos mudar isso aqui para tecnologia. E aí armazenando, né, toda a minha evolução de tecnologia que eu vou acumulando ao longo do tempo de desenvolvimento. Então, quer dizer, no meu caso eu tenho, né, uma pasta chamada ASP.NET, uma pasta chamada PHP, uma pasta chamada, vamos colocar aqui, front-end, uma pasta chamada DB. E aí dentro de cada pasta, né, vamos supor DB, eu tenho um arquivo, um bloco de texto de anotações, né, eu tenho todas as versões conforme elas vão, o meu banco de dados principal vai se modificando, porque elas vão criando diversas tabelas. Aí o mesmo banco de dados eu tenho em diversos formatos, né, eu tenho SQL Server, MySQL, até Access ainda, né, que eu comecei com ASP e tal. Né? Então, quer dizer, aí, por exemplo, no ASP.NET, aí o que eu faço? Eu copio todo, e aí utilizando aquela mesma lógica, né? Por exemplo, código 01, né? Então, quer dizer, aqui eu vou colocar toda a minha biblioteca, né? Toda a minha estrutura de trabalho aqui. Então, aí eu vou colocar toda a minha estrutura de trabalho aqui, né? E assim, seguindo aquela mesma lógica, cada vez que eu tiver uma mudança estrutural, eu venho aqui e copio ela toda para uma nova pasta, né? E assim sucessivamente, né? Aí eu vou ter essa mesma lógica de funcionamento para PHP, essa mesma lógica de funcionamento para o front-end, que é basicamente HTML, né? E aí eu vou copiando tudo aqui, entendeu? Bom, por esse vídeo é basicamente isso. Não esqueça de se inscrever no canal, dá uma olhadinha na descrição que tem mais alguns detalhes, alguns links, e até a próxima.